Podemos, né? Podemos sim, tá tudo ok. Tá bom. Boa noite a todos, mais uma vez. Hoje a gente pretende conversar sobre o ultrassom morfológico do segundo trimestre. Está aqui a padronização, os guidelines de como fazer ou como realizar o ultrassom do segundo trimestre. E também tem uma série de slides com algumas malformações, ou pelo menos as principais malformações diagnosticadas nesse período. É uma aula relativamente extensa, porque tem muito material. Eu vou tentar, em alguns momentos, ser um pouco mais rápido, mas acho que é uma aula para mais de 1 hora. Se a gente perceber que ficou um pouco cansativo, vocês mandem mensagem para o George aí que não estão mais aguentando, que eu tento administrar aqui ou dividir a aula em duas, ok? Então, estatisticamente, cerca de 2 a 3% de todos os recém-nascidos nascem com alguma espécie de malformação. As malformações representam cerca de 20 a 30% da mortalidade neonatal ou mortalidade perinatal, perdendo apenas para a prematuridade, porque a primeira causa de óbito seria a prematuridade, malformação como a segunda causa de óbito. E o que é mais importante para nós é que 90% dos bebês com malformações vêm de famílias inicialmente consideradas de baixo risco, sem antecedente de malformação, sem uso de teratogênico, sem casamento consanguíneo. Portanto, a ideia é que todas as gestantes passem pelo exame morfológico de segundo trimestre para rastreio e diagnóstico dessas malformações, algumas são inclusive tratadas intraútero, como é o caso da espinha bífida, e essas devem ser diagnosticadas. O período utilizado para realizar o ultrassom morfológico, na Europa ele é entre 18 e 23 semanas, e na América ele foi adotado como 20 a 24 semanas. Aqui no Brasil a gente segue os americanos, apesar de usar guidelines europeus para o morfológico, e a maioria de nós prefere realizar entre 20 e 24 semanas. Enfim, a informação é, a partir de 18 semanas, especialmente se a paciente não é obesa, dá para a gente avaliar com certa tranquilidade, com alta sensibilidade para o diagnóstico das principais malformações, a partir de 18 semanas. E até umas 28 semanas, 30 semanas, pelo o espaço, pela movimentação fetal, a gente também consegue avaliar. Mas o ideal é que a gente faça entre 18 e 24 semanas o morfológico, até porque hoje, junto com o morfológico, vem a indicação de fazer a medida do colo, que eu vou começar a falar logo aqui, e pretendo terminar com falar um pouco da importância da medida do colo para rastreio de prematuridade, que é a principal causa de morte neonatal. A sensibilidade é muito variável, dependendo de qual órgão ou sistema a gente está falando. Por exemplo, sistema nervoso central e trato urinário, a gente se aproxima de 100% dos diagnósticos de malformação. Já malformações cardíacas, elas podem ser, em muitos levantamentos, abaixo de 60% e às vezes abaixo de 50%, a depender também da malformação cardíaca. Essa sensibilidade ainda depende da habilidade do examinador, tempo de experiência, tempo do que você realiza o exame, obviamente da qualidade do seu aparelho de ultrassom, da idade gestacional que a gente falou, mas a sensibilidade é muito boa entre 18 e 28 semanas, e algumas dificuldades técnicas que podem contribuir com a diminuição dessa sensibilidade poderia ser obesidade materna, gestações múltiplas, líquido diminuído, certas posições fetais, por exemplo, como é o caso de uma apresentação pélvica, que dificulta às vezes a avaliação do sacro ali, e algumas vezes a gente tem que complementar pela via vaginal. Não é só obesidade materna, né? Cirurgias abdominais prévias, particularmente abdominoplastia, dificultam sobremaneira a transmissão do som e a formação da imagem de qualidade. Existem vários guidelines, eu vou falar vários guidelines da Sociedade Internacional de Ultrassom em Ginecologia e Obstetrícia. Esse é o guideline geral para ultrassom de segundo trimestre, já não é tão recente, mas não mudou. E o que ele tem depois disso são guidelines específicos para rastreio de malformações cardíacas,
e rastreio de malformações do sistema nervoso central, que eu também vou apresentar aqui, junto com a sequência da avaliação morfológica. Então, ele deixa muito claramente do que é minimamente requerido para você dizer que fez uma avaliação de anatomia. Então, por exemplo, na cabeça tem que ver o crânio, tem que ver o cavo do septo pelúceo, a foz, tálamos, ventrículos, cerebelo, cisterna magna. Na face tem que ver ambas as órbitas, o perfil médio-facial, se a boca está presente, particularmente se o lábio superior está intacto. O pescoço precisa ver se tem ausência de massas, especialmente em groma cística, ou especialmente na prega nucal, que é um marcador de anomalia cromossômica. Tórax e coração, se tem o tórax tem um formato, um tamanho normal, uma relação tórax-pulmão normal, uma relação coração-pulmão ou coração-tórax normal, atividade cardíaca minimamente corte de 4 câmaras, saídas dos ventrículos esquerdo e direito, e se não tem evidência de hérnia diafragmática. A gente vai avançar um pouco aqui, porque a gente vai falar do guideline próprio para avaliação de anatomia cardíaca fetal. Clarice, está me ouvindo? Dá um joinha, Clarice. Pronto. Caiu aqui minha conexão de novo. Espero que não fique semelhante a domingo. Vou continuando aqui. Conseguiram ver até aqui, Clarice? Falando do tórax? Ok. Então, no abdômen, se a gente quiser avançar aqui, tem que ver bexiga no segundo trimestre. E há quem diga que, obrigatoriamente, a gente tem que ver a vesícula biliar também, para não pensar em atresia de vias biliares. No esqueleto, ver que se não tem nenhum defeito ou uma massa estranha, os cortes devem ser transversos, sagitais, tem que ser visto braços, mãos, pés, pernas e as suas relações de dobraduras, de articulações. Parece pouco, né? E no morfológico também tem que ser observado placenta, se tem alguma massa presente, como por exemplo o lobo acessório, visualização de 3 vasos no cordão umbilical e genitália, se é urina feminina, especialmente se está normal. Esse é o guideline da ISUOG, minimamente a gente deve ver isso aqui, ok? Para o sistema nervoso central, vocês vão ver que ele avança um pouco, aqui é mais ou menos o que estava no ISUOG, para morfológico geral, e aí ele define como minimamente para o sistema nervoso central que façamos os 3 planos paralelos do sistema nervoso central. Então, os 3 são transtalâmicos, os 3 têm que estar o cavo do septo pelúceo na imagem. Essa imagem é aproximadamente essa imagem é aproximadamente a imagem que a gente faz o DBP e o DOF circunferência, então tem que ter cavo do septo pelúceo. O cavo do septo pelúceo é a hora que a linha média é interrompida, é um espaço líquido, e não pode haver comunicação com os cornos anteriores dos ventrículos laterais. Tem que haver uma divisão aqui. A gente tem uma formação com isso. Tálamos, e aqui o pedúnculo cerebral. Nesse aqui a gente vê DBP, DOFCC, num plano um pouco mais
Caudal, você vai ver os hemisférios, mas cranial, a gente vai ver o transventricular, e aí aqui que eu vou medir o átrio do ventrículo, que não deve ser maior do que 10 milímetros. Então, nem o cavo deve ser maior do que 10 milímetros, nem o átrio do ventrículo deve ser maior do que 10 milímetros. É descrito para você fazer no glúmus do plexo coróide, especialmente em idades gestacionais muito precoces. Idades gestacionais, a partir de 22 semanas, você já tem a incisura, você faz na altura da incisura parieto-occipital, e aí é o local para você fazer. E aí é paralelo, perpendicular ao plano do ventrículo e não do hemisfério. Então, deveria ser medida assim. E um pouquinho mais inferior, mantendo o cavo do septo pelúceo. Então, na verdade, eles não são paralelos, como eu disse no começo, desculpe. Então, a gente vai ver o cerebelo, uma cisterna magna e prega no cal. Aqui a maneira correta de medir o ventrículo, o átrio do ventrículo, como eu falei anteriormente, o plano, e aqui uma peça anatômica de necrópsia que você vai ver onde a gente deve medir. Já falei disso. Os cornos anteriores dos ventrículos laterais devem ter divisão do cavo do septo pelúceo, e aqui é o plano que pega o cerebelo. E aqueles são os planos básicos para a avaliação morfológica do segundo trimestre. Aqui já são planos avançados a fazer uma avaliação mais detalhada do sistema nervoso central. Então, além dos planos transversais, a gente acrescenta planos coronais, e aí são 4, e aí a verdade é, para avaliar qualquer estrutura, e aí entre elas o sistema nervoso central, o ideal é que você faça o rastreio completo nos 3 planos. Então, naquele plano transversal, que você faça um rastreio de cima a baixo. Nesse plano coronal, que você faça um rastreio de anterior até posterior. E depois, no plano sagital e parasagitais, que você faça um rastreio da esquerda até a direita, tentando avaliar todo o sistema nervoso central. Nesse plano, nós vamos ver especialmente, de novo, os cornos frontais, o cavo do septo pelúceo, tálamos, o mais posterior, a linha B, a gente vai ver cerebelo, corpo e cisterna magna, mas não é aqui que deve ser medido, e os cornos occipitais dos ventrículos laterais. No plano sagital, no médio sagital, é o plano de ver o corpo caposo, ideal que a gente veja o corpo completamente, veja o verme cerebelar, bem à frente do quarto ventrículo, terceiro ventrículo, e aí dá para ver se tem algum grau de dilatação. E nos parasagitais, direita e esquerda, a gente vai ver de novo os ventrículos laterais e os plexos coróides. E é óbvio, dá para ver o padrão de tração normal que vai mudando com a idade gestacional. Aqui é uma imagem sagital, médio sagital, onde facilmente o corpo caloso, o verme cerebelar, cisterna magna, aqui o corpo caloso completamente, com todas as suas regiões. Ok? Avançando um pouco, a gente precisa avaliar o crânio, a calota, avaliar a sua forma, integridade, contorno, a ecogenicidade e os diâmetros que a gente já falou naquele primeiro plano. E aí é sempre medido o DBP e o DOF. Muita gente às vezes não sabe o que está lá, o índice cefálico, que é a divisão do DBP pelo DOF, que é mais ou menos 0,78 a 78%, mais ou menos 0,8, ou seja, é normal de 0,70 a 0,86. É porque tanto a braquicefalia maior do que 0,86 ou a dolicocefalia menor do que 70 são achados relacionados a alguns
diagnósticos diferentes, dependendo da malformação. No caso da hidrocefalia associada com dolichocefalia, é descrito um prognóstico, ou pelo menos era no passado. Aqui você tem um crânio que não é aquele crânio em forma oval tradicional. Esse aqui é o famoso sinal do limão, que é visto precocemente pelo menos no segundo trimestre, nas espinhas bífidas. Então, é um certo achatamento das regiões frontais direita e esquerda, por conta da herniação do cerebelo contra o forame magno. Então, rebaixamento do hemisfério e aí um certo achatamento aqui. Então, em vez de redondo aqui, fica mais ou menos quadrado. Só não é quadrado que são 3 curvas, ok? Você vê, às vezes, uma deformidade acentuada da calota craniana. Isso aqui são cranioestenoses ou colamento da sutura precocemente. E um detalhe a ser visto, além da deformidade, é o grau de calcificação da sutura que provoca uma sombra, em geral, muito acentuada, dificultando até a avaliação atrás da sutura do parênquima cerebral. Defeitos no crânio, como, por exemplo, a encefalocélia, aqui tem uma abertura na região occipital, com herniação aqui de pelo menos a meninge. Não dá para avaliar na foto aqui se tem a herniação de encéfalo, mas pelo menos de meninge tem. E aqui é um defeito, aqui a calota, um defeito muito grande, uma encefalocélia tão extensa que praticamente está todo o encéfalo herniado fora da cavidade, fora da calota craniana. Esse bebê dá para apresentar mais ou menos dessa maneira, aqui é um outro exemplo, crânio e o encéfalo, encefalocele extensa, é uma pequena. O local mais comum das encefaloceles, disparadamente, são nas regiões occipitais, parietais ou às vezes etimoidais, dando encefaloceles anteriores. Em geral é na linha média, exceto as parietais, e quando forem parietais, pensar em brida amniótica, por exemplo, por uma lesão posterior e não de formação. E o prognóstico é absolutamente, diretamente relacionado com o tamanho da massa e do conteúdo herniado. Quanto maior a encefalocele, conteúdo herniado, pior é o prognóstico neurológico. Aqui estão 2 vídeos de encefaloceles, para a gente ver rapidinho. Então, aqui tem a calota craniana com a encefalocele occipital. Você vê que além da pele passa conteúdo aqui, mas que é uma calota de tamanho relativamente normal, com massa encefálica relativamente preservada, traduzindo um prognóstico bom. Aqui é outra encefalocele occipital, que tem um defeito. Aqui a gente até confunde com um tumor, pode confundir com um tumor de partes moles, como um higroma, por exemplo. No entanto, aqui a gente via o defeito de calota craniana, então tem que ter cuidado. As anencefalias são fotos antigas, mas aqui é para lembrar especialmente, porque na documentação da anencefalia, para efeito de interrupção de gestação, é cobrado que registremos esses 2 planos. O plano sagital, onde se vê a ausência da calota craniana, e o plano frontal, onde deve estar muito evidente os ossos, as órbitas e a ausência da calota. Aqui não é uma anencefalia verdadeira, como vocês podem perceber, porque tem conteúdo encefálico aqui herniado, né, fora da cavidade, da calota. Né? Mas esses 2 planos devem estar sempre documentados no laudo de anencefalia para que se facilite o efeito da interrupção da gravidez legal. Aqui é mais ou menos aquele bebê que a gente viu, porque aqui não é anencefalia clássica ou completa, que o que tem é a acrania com exencefalia, então tem um encéfalo aí fora da cavidade da calota, que fatalmente depois vai virar uma exencefalia, porque esse tecido provavelmente vai ser destruído pelo efeito lesivo do leito amniótico, evoluindo para um bebê assim ao final da gestação, se não for interrompida antes, onde não vemos praticamente nada acima das órbitas, e quando o bebê nasce, é um bebê assim que não tem
calota, não tem encéfalo e provavelmente vai a óbito nas primeiros minutos de vida, e por isso a interrupção legal a interrupção é permitida, ou seja, a interrupção legal. Mais ou menos a mesma coisa, só para a gente avançar. Então, tem que ver linha média, ventrículos laterais, terceiro ventrículo, escleróide, tálamos, septo do cavo do septo pelúcido, corpo caloso, cerebelos e externa magna naqueles planos. Então, na medida lá do ventrículo, uma das malformações mais comuns seria a ventriculomegalia, quando a medida do ventrículo dá acima de 10 milímetros, nem sempre é simétrico, pode ser assimétrico ou simétrico, e a diferenciação clássica de ventriculomegalia para hidrocefalia é que a ventriculomegalia é a dilatação do ventrículo, e para se diagnosticar a hidrocefalia tem que ter características de aumento da pressão intracraniana. Então, eu só vou dar diagnóstico de aumento de pressão intracraniana se houver uma macrocrania ou se em exames seriados eu perceber que a relação ventrículo dividido pelo hemisfério está progredindo, está piorando, sugerindo que há um aumento na pressão ali dentro do sistema ventricular, sugerindo que era uma hidrocefalia e não apenas uma ventriculomegalia. Se já tem parênquima completamente destruído, Só um minuto, pessoal. A internet dele deve ter dado algum probleminha. Ele já está conectando novamente. voltou para vocês aí? Voltou agora, professor. Está voltando agora a tela. Está compartilhando. Pronto, voltou, professor. Desculpa aí, acho que eu não paguei a internet, não foi? Foi. Enfim, eu estava diferenciando a ventriculomegalia da hidrocefalia. Tudo bem, ouviram? Exato. Ouvimos sim, relação ventrículo-hemisfério. E aí, a ventriculomegalia, existem duas classificações, leve, moderada e severa, entre 10 e 12 milímetros, 12 e 16, maior que 16, ou há quem diga que entre 10 e 16, 10 e 14, 10 e 12 leve, acima daí severa, desconsiderando a categoria de ventriculomegalia moderada. Existem outras patologias do sistema nervoso central, como é o caso da porencefalia, por exemplo, que aqui você tem uma destruição do parênquima, provavelmente foi um êmbolo, e aí houve uma necrose, uma destruição, e aí essa lesão passa a ser líquida, porque tem destruição do parênquima, e aí ela pode se comunicar com o sistema ventricular ou com o sistema aracnoide, e aí a característica que é na porencefalia não há efeito de massa, então não desvia a linha média. Diferente, por exemplo, de um cisto aracnoide, que vai fazer um efeito de massa, e aí porque tem aumento da pressão ali, mas às vezes não é fácil diferenciar um do outro. Outras lesões destrutivas, por exemplo, como no caso da esquisencefalia, que é como se houvesse necrose, obstrução das duas artérias cerebrais médias, destruição de todo o parênquima que é nutrido por elas, e fica essa imagem que muitos descrevem como imagem de asa de borboleta, nesse padrão bem simétrico. Defeitos de linha média mais clássico são as holoprosencefalias, e não há a clivagem da linha média, ou pelo menos ela não é completa. Aqui é um cérebro que clivou normal, então clivou anteriormente, posteriormente. Então você tem os dois cornos anteriores, os dois cornos
occipitais, ou seja, o sistema ventricular todo normal. No pior caso, é a holoprosencefalia alobar, que você tem uma fusão dos tálamos e uma completa junção dos ventrículos laterais, transformando aqui num ventrículo único, porque não houve clivagem nem anterior nem posterior. A semilobar, quando você tem clivagem posterior, mas nada de clivagem anterior, ainda dá no ventrículo único, mas não necessariamente para cornos posteriores. E a lobar, que é bem difícil de diferenciar às vezes do normal, porque muitas vezes o que tem é uma agenesia de corpo caloso, como é mais difícil aqui na variante a variante interhemisférica, que também é conhecida como sintelecefalia, que há clivagem posterior, frontal e parietal, mas não completamente. Aqui também é muito próximo do normal às vezes, e aquela região do septo do cavo do septo pelúcido, junção com o occipito, com cornos frontais, é o cheiro da questão às vezes para a gente diferenciar, e muitas vezes a ressonância vai nos ajudar. Aqui é uma holoprosencefalia alobar, aqui você não vê nem parênquima, deve ter tido outra lesão destrutiva, mas os ventrículos únicos e os tálamos fundidos, que ficam com essa forma de coração. Aqui, bem precoce, um ultrassom de finalzinho de primeiro trimestre, onde você tem tálamos fundidos, ventrículo único, tálamos fundido, ventrículo único, caracterizando com a holoprosencefalia lobar. A clivagem interhemisférica, ela ocorre por volta da 10ª semana de gestação. Ou seja, a partir desse período, a gente já pode diagnosticar a holoprosencefalia, especialmente essas mais graves, porque deveria estar dividido aqui, devido à clivagem, na 10ª semana de gestação. Então, é uma patologia que é para ser vista no ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Aqui é um corte coronal, daquela junção sensível que eu falei. Então, aqui é o cavo do septo pelúcido, corpo caloso, os cornos frontais, e você vê que está separado o cavo do corno frontal. Quando não há essa separação, então a gente pode estar diante de uma holoprosencefalia lobar, de uma variante interhemisférica. De novo, agora no corte transversal, então eu tenho aqui um achado normal, bem dividido. Aqui eu nem vejo o cavo do septo pelúcido, porque aqui, na verdade, é uma agenesia do corpo caloso. A gente vai ver melhor a agenesia do corpo caloso, quando você tem essa característica do ventrículo em forma de gota ou de chifre de búfalo, que é conhecido como a colpocefalia. Então, aqui é uma agenesia do corpo caloso clássica. E aqui é que seria a holoprolobar ou a variante interhemisférica, às vezes bem difícil de diagnosticar, fazer o diagnóstico diferencial. Corpo caloso, e aí tem que ver o cavo em todo exame, de preferência ver o corpo caloso. No corte frontal tem tálamos, terceiro ventrículo e o corpo caloso e um pouquinho dos cornos frontais aqui. No médio sagital a gente já viu em outras imagens, mesma coisa. Podendo, na dúvida, lançar a mão do cor Doppler, que aí vai ver a artéria pericalosal, e ela deve contornar o corpo caloso. Em geral, quando você tem a agenesia do corpo caloso, às vezes mesmo nas faciais, essa sobe, só vai dar um pouco mais lá em cima do que aqui embaixo. Então, é sempre bom, na ausência de visualização completa do corpo caloso, jogar o Doppler ou Color ou Power Doppler, que aí é um Power Doppler. Quando tem a agenesia, já que, apesar dessas imagens mostrarem corpos calosos, não necessariamente a gente vê, tem exame que não é fácil a gente identificar o corpo caloso. Então, na verdade, a gente procura muito mais sinais indiretos da agenesia do corpo caloso do que a ausência da visualização do corpo caloso. Então, um dos sinais é aquela colpocefalia que eu falei, que é aqui,
ela tem essa engota ou em chifre de búfala, como está em alguns livros, e a característica é porque a parede medial do ventrículo ela é mais distante anteriormente da linha média do que posteriormente, tá? Que é mais afastado e tem essa característica engota. Outra característica é como o corpo caloso é mais ou menos o teto do terceiro ventrículo, sem o corpo caloso, o terceiro ventrículo tende a se deslocar superiormente, formando como se fosse um cisto interhemisférico. Aqui tem um cisto muito grande, em geral não é desse tamanho, porque é o terceiro ventrículo que deslocou, não chega a ser tão grande, mas a gente vê claramente um cisto acima e não vê o terceiro ventrículo em sua posição anatômica. E, como ele não vai estar no plano sagital na sua ausência, o sistema de suco e giro não se organiza desse jeito, seguindo o corpo caloso. Ele tende a se desorganizar e ficar com esses giros radiados aqui, ou em forma de roda de bicicleta ou alguma coisa assim. Então, não fica nesse padrão que seguiria mais ou menos o corpo caloso. Aqui é normal, tá? Outra patologia bem comum, que na verdade é mais visível até no segundo trimestre mesmo, ali antes do período do morfológico, do que no período morfológico propriamente dito. É relativamente comum por volta de 16, 18 semanas. Ele pode ser unilateral ou bilateral, e em geral desaparece até mais ou menos 24, 26 semanas. Se for um achado isolado, não tá, e desaparecer por 24, 26 semanas, e mesmo não desaparecendo como achado isolado, depois de fazer um morfológico detalhado e não encontrar outra malformação, ele não se associa à anomalia cromossômica. No entanto, ele está muito presente, junto com outras malformações, em várias trissomias, especialmente do 18 e do 13, sendo bem frequente nessas patologias. Aqui as lesões císticas, aqui é um verdadeiro cisto aracnoide, que você vê o efeito de massa, aqui na região occipital, mesmo no plano coronal, você vê que ele é bem grande e empurra o hemisfério. Outra imagem que parece cística, e que na verdade não é, se você jogar o Doppler, aqui o Color Doppler, você vai ver um fluxo bem turbulento. Esse sinal aqui é descrito em aneurismas, imagem do Yin e do Yang, tem um vídeo que vai ver melhor. Isso aqui a gente tem visto também muito em malformações arteriovenosas endometriais, especialmente pós-curetagem, pós-uso de progesterona. E aí essa imagem aqui que sugere um fluxo turbulento, ou seja, uma lesão aneurismática que simula um cisto. Apesar de não ser tão frequente, como muda muito o prognóstico, a gente tem que estar sempre em mente na possibilidade de qualquer lesão cística na região mediana ali ser um aneurisma de Galeno e jogar um Color Doppler. Isso aqui é um aneurisma de Galeno muito grande, ninguém tinha dúvida, minha média se estendendo aqui para a região dos seios transversos. É uma imagem nossa, que foi acompanhada também na maternidade escola. Você vê um pouco de ventriculomegalia. Aqui um corte transversal. E aqui um corte coronal. Você vê como se fosse uma região, um cisto na região central da cabeça. E aqui é o Color Doppler. Vocês vão ver várias vezes a imagem do Yin e do Yang, facilmente perceptível aqui. Ó, aqui, bem típica do Yin e do Yang. E aqui você vê também todo o complexo vascular dilatado, né? E é por conta disso que o prognóstico muda, né? Porque aqui é um fluxo de alto débito e muito facilmente esses bebês fazem insuficiência cardíaca e fazem, às vezes, hidropsia. Então, quando a presença de uma patologia dessa ou qualquer outra patologia que tenha chances de alto débito, como é o caso do teratoma sarcoxígeo, esses fetos devem ser acompanhados de perto pela possibilidade de insuficiência cardíaca. Chegando em fossa posterior,
Aqui uma das malformações mais clássicas é a malformação de Dandy-Walker, que é a associação, aquela imagem do cerebelo, aqui é o hemisfério cerebelar, o outro hemisfério cerebelar, que não estão unidos porque está faltando aqui o verme cerebelar. Então, a malformação de Dandy-Walker é a genesia do verme cerebelar associado a um cisto de fossa posterior. A qualidade da imagem é ruim, nós não estamos vendo o cisto claramente aqui, tá? Mesmo isolado, esta é uma patologia muito associada com a anomalia cromossômica. Então, mesmo na presença dessa imagem, sem nenhuma outra malformação, está indicado o cariótipo pela autoprevalência de anomalias cromossômicas. Como tem o cisto, então, e a pressão, caracteristicamente pode ter um aumento da tenda do tentório, né? Então, a formação do cisto vai subir, e isso é característico para diferenciar de outras patologias também da fossa posterior, como é o caso de uma cisterna magna aumentada isolada. Aqui eu tenho uma cisterna magna aumentada, é outro valor no morfológico que é 10, ou no feto que é 10. Então, o ventrículo cerebral, o corpo posterior nunca pode ser maior que 10, o cavo do septo nunca pode ser maior que 10, e a cisterna magna também, em nenhuma idade gestacional, pode ser maior que 10 milímetros. Maior que 10, eu tenho um aumento da cisterna magna, com formação ou não de cisto, mas aqui eu tenho o verme cerebelar, os dois hemisférios cerebelares estão unidos por uma área mais ecogênica, que é o verme cerebelar. Então, não é uma Dandy-Walker verdadeira. E aqui eu tenho a genesia do verme cerebelar sem o aumento da cisterna, ou formação do cisto. Esse é conhecido como variante do Dandy-Walker. Os dois estão bem menos associados à anomalia cromossômica do que a variante verdadeira, então deve ser interpretado de outra maneira, mas há necessidade de um morfológico detalhado à procura de outras malformações ou outros marcadores de anomalia cromossômica. Aqui é um Dandy-Walker, pela visão estática já dá para ver o afastamento acentuado dos cerebelares, a genesia do verme cerebelar e o cisto de fossa posterior. Então, um detalhe, a gente vê até a parede do cisto aqui e aqui em algumas imagens. Vamos para o corte coronal, posterior também, caiu a qualidade do... Mas claramente você vê o cisto e a genesia do verme cerebelar. Outra imagem muito típica na fossa posterior, na cisterna magna, é o cisto de Blake, que ele simula um cisto, é um cisto na fossa posterior, mas ele não tem aumento de pressão, ele não levanta o tentório, não levanta o verme cerebelar e não altera o verme. O verme está presente e você vê o cistozinho na fossa posterior, em geral, sem alargar a cisterna magna. O que se sabe dele, muito provavelmente, é o PET do quarto ventrículo, que ainda não se juntou com a cisterna magna. É como se tivesse uma parede, ainda não há o forame totalmente desenvolvido entre o quarto ventrículo e a cisterna magna, ou a fossa posterior. Então, é um PET de membrana, que em algum momento, inclusive, provavelmente vai abrir. Então, é muito comum que ele desareça também por volta de 24, 26 semanas. Com machado isolado, também não é indicativo de cariótipo, não é associado com aumento da anomalia cromossômica. No entanto, é visível em várias anomalias cromossômicas junto com outras malformações. Está muito ruim essas duas fotos, mas elas são muito antigas. Ainda na fossa posterior, o cerebelo, aqui é um cerebelo bem diferente desse. Então, a gente vê o cerebelo herniado, no sentido fazendo a famosa formação de cerebelo em banana, tem outras imagens melhores, e a obliteração da cisterna magna, que não dá nem para medir, mas uma cisterna magna menor do que 2 milímetros é descrito como uma cisterna magna pequena, né?
Já que chegamos ali, junto com o sinal do limão, a banana provavelmente sugere patologia da coluna. Avaliamos o sistema nervoso central nos cortes coronais, transversos, sagitais. Então, a gente passa para a coluna. Na coluna também tem que ser avaliada longitudinal os planos sagitais, parasagitais, os planos coronais e o plano transversal, vértebra a vértebra, descendo até a região final do sacro, do cóccix. Ver a pele na frente da vértebra, especialmente no plano transversal, e os planos ósseos, ou os marcadores ósseos de cada vértebra. Avaliar a vértebra por conta da integridade, disposição, ecogenicidade, porque muitas displasias esqueléticas, por exemplo, também dão manifestação na coluna vertebral. Aqui é um corte coronal, então também aqui, além de você não ver um afastamento muito acentuado entre uma ossificação e a outra, tem que ter o pareamento de uma para uma, porque se não houver, seria uma hemivértebra, que é quando vem, por exemplo, falta um aqui. Então, essa aqui seria uma hemivértebra. No corte coronal também, ó, quando tem a meningomielocélia, a gente vê o afastamento das apófises laterais das vértebras, mas a visão mais clássica da espinha bífida é a visão sagital, quando você vê o defeito e vê a herniação, na imensa maioria das vezes, na região sacral ou lombo sacra, né? Como é o caso dessa sacral e essa lombar. Então, você vê a abertura posterior da vértebra, a herniação de pele e, às vezes, de membrana, de meninges e de nervos, raízes nervosas. Como é lá embaixo, né, em geral, na maioria das vezes, cauda equina, você vê só as raízes nervosas, mas quando é mais alta, você vê um conteúdo mais diferente. Esse é um bebê com espinha bífida, então você vê claramente aqui o sinal do limão, os frontais achatados, é um bebê de menos de 20 semanas, uma discreta ventriculomegalia, que é muito comum porque tem a descida do cerebelo ao sinal do limão, e aí desconfiei que era uma alteração de coluna, vamos para a coluna, ver a coluna sagital, e aí a gente vê facilmente o defeito, a meningomielocele, a espinha bífida, muito grande, perfazendo aqui provavelmente umas 6 a 7 vértebras, atingindo até o nível mais ou menos aqui das lojas renais, né? Sinal do limão, sinal do cerebelo não foi mostrado bem nessa imagem, nesse vídeo, mas que já foi virando para ver a coluna, ok? Só para lembrar o corte transversal, né, que a gente precisaria ver a integridade da pele, e que a meningomielocele pode você ver a pele, mas não vê o osso, você vê o conteúdo herniado, e aí tem um saco herniário mesmo, mas às vezes você não tem nada que seria a raquisquise, tem só uma abertura aqui da coluna, e tudo isso é importante que seja descrito, medido e descrito, inclusive o nível da lesão. Esse é um bebê com espinha bífida, grandes, antigas, e que não foram operados intraúteros, obviamente. E aí, na coluna, tendo uma espinha bífida, o ideal é que você diga a altura da lesão. Então, a gente não vê a S5, então a primeira vértebra que a gente vê é a S4, e aí vai subindo até entender qual é o nível. Há quem descreva o começo e o final, mas minimamente você deve descrever o nível mais alto da lesão. E hoje a gente já procura fazer, inclusive, a avaliação funcional. Diante de uma espinha bífida, a gente descreve o nível anatômico e o nível funcional, dependendo da movimentação do quadril, movimentação do joelho, movimentação do pé, flexão plantar, flexão dorsal, a gente vai dizer o nível da lesão. E elas nem sempre são concordantes. E a melhora pós cirurgia intraútero é tanto de nível anatômico quanto de nível funcional. Aqui é um teratoma sacrococcígeo, que é no final da região, em geral, pode estar, né?
no final do sacro, da coluna, é um teratoma, então tem todas as linhagens celulares, mas o pior de tudo dele é porque ele tem um crescimento grande, rápido, e ele é muito vascularizado. Então ele funciona como um shunt, dando muitas vezes óbito intraútero por insuficiência cardíaca, muito polidrâmio. E a tentativa de tratamento intraútero é tentar, de alguma maneira, parar com essa vascularização do ramo principal do tumor. Então, existem os clipes com stent que o pessoal tenta colocar, e às vezes a gente entra com um laser intersticial e aí cauteriza aqui o vaso visível pelo ultrassom e o Doppler para tentar parar a vascularização. O laser intersticial libera tecido necrótico aqui, que também é lesivo, tem muitos poréns para ser feito. Aqui é uma ressonância do bebê, né, a cabeça, sistema nervoso, órbitas, e aqui é um teratoma enorme, que era desse bebê aqui, e que aí precisa passar por uma extensa cirurgia. Quando termina a cirurgia já é anemiado, porque aqui tinha muito sangue, e há uma dificuldade. Alguns desses bebês foram operados por cirurgia fetal a céu aberto também, tá? Especialmente quando evoluem para hidropsia e vai morrer. Então, a gente faz a cirurgia fetal e aí o cirurgião pediátrico tenta tirar, ou pelo menos a maior parte. Continuando, o sistema nervoso central que envolve cérebro e coluna, a gente vai para a face, que também fala muito a favor de lesões do sistema nervoso central. Então, na face temos que ver um perfil, plano médio sagital mesmo, para documentar o osso nasal, depois no corte coronal, formações nasolabial, ver palato, língua, órbitas e cristalinos, e a implantação de orelhas, especialmente se as orelhas estão ali, porque assim, a altura da implantação da orelha, a gente passa um plano pelo nível da órbita, mas nem sempre é fácil, a não ser quando a implantação bem baixa, a gente tem coragem de dizer. Quando não é complicado que a gente garanta que é uma implantação baixa de orelhas. Plano médio sagital, osso nasal, ponta do nariz, então aqui é um perfil facial absolutamente normal. É descrito que a gente imagine nesse plano sagital uma linha que passa entre o mento e a ponta do nariz. O lábio não deve, ou deve estar muito pouco fora ou externamente a essa linha. Quando isso acontece, em geral, há uma micrognatia e por isso que o lábio, especialmente superior, estaria à frente dessa linha. Uma coisa que faz o lábio passar dessa linha também são as fendas lábio-palatinas, especialmente palatinas, quando deformam os alvéolos dentários e às vezes vem um à frente, ficaria também aqui mais diferente. O osso nasal, que de preferência não tem nenhum dos dois aqui muito bom, né? Deveria estar 45 graus, para o osso nasal está bem horizontalizado, mas como já é um bebê maior, o osso nasal bem calcificado, então fica fácil ver o osso nasal e medir em qualquer ângulo aí facial, desde que esteja face para cima e não a face para baixo. Um plano transversal, tipo que você fez lá para o DBP, então ao nível das órbitas, a gente tenta ver cristalinos, documentar, e é onde a gente vai medir a distância interorbitária externa, interorbitária interna, e tem tabelas de normalidade para cada uma dessas medidas, para a orbitário externo, orbitário interno, e para o tamanho da órbita, óbvio que tem. Mas, em geral, elas representam um terço, essa é do tamanho dessa, e as duas representam duas vezes esse valor aqui. Então, é um terço e um terço dessa distância maior, na imensa maioria das idades gestacionais. Depois vem para um plano coronal, para ver face, e aí a gente documenta nariz, lábios, especialmente o lábio superior, para garantir, mostrar e documentar de que não há fenda labial. No corte transversal, a gente tenta ver o palato anterior, aqui são os alvéolos dentários, todos, não tem deformidade, então, pelo menos alvéolos normais.
Pálato em ogiva é extremamente difícil, a gente desconfia quando tem uma zona muito líquida aqui. E recentemente, não tão recentemente, foi descrito o sinal de igual, que é, na verdade, a úvula, e aí ele pode tanto ser visto no corte transversal quanto no corte coronal. No coronal, há de ter cuidado com as cordas vocais, mas ele é sempre assim, um sinalzinho de igual. E aí, na presença dele, bem documentado, a gente praticamente exclui patologias de pálato posterior, de pálato mole. E quando esses dois autores descreveram esse artigo, inclusive ele encontrou 2 sinais de igual, e era uma úvula fendida. Tinham 2 úvulas no bebezinho. No corte sagital eu posso facilmente ver micrognatia. Olha aí, não precisa nem ter dúvida, todos esses bebês têm micrognatia. A língua, essa área branca, ela deve estar sempre, ou pelo menos na maioria do tempo, atrás do alvéolo dentário. Quando ela está à frente do alvéolo dentário constantemente, a gente já pode suspeitar ou falar em macroglossia, porque não necessariamente todas as macroglossias estão fora da língua e facilmente visível, como desse bebê. Nariz, lábio superior, língua e lábio inferior. Então, observar a língua também. Orelhas, mesmo que dificulte ver a implantação, é ideal que a gente veja as orelhas. A medida da orelha de maneira rotineira, que uma orelha pequena é um marcador, por exemplo, a síndrome de Down e outras anomalias, mas tem uma sensibilidade muito baixa, valor preditivo positivo alto, então a gente não mede rotineiramente. Mas é bom documentar as orelhas no seu exame de morfológico. Já falei disso, quando a gente mede as órbitas, os achados vão ser hipertelorismo, ou seja, você vê que a distância entre as órbitas claramente é bem maior do que cada órbita. Mas o cuidado voltou, né? Voltou sim, professor. Bom, pelo menos está voltando mais rápido hoje, né? Tá sim. Pronto. O hipotelorismo, quando as órbitas estão muito próximas, aqui estão tão juntas que não é mais nem um hipotelorismo, praticamente é uma ciclopia, né? Enfim, além da distância, a gente pode ver assimetria de órbitas, aqui uma órbita bem diferente da outra, e aqui é para documentar cristalinos que eu já falei. Às vezes a gente nem vê órbitas e só vê um probóscide, que é um nariz rudimentar, não tem nariz em seu lugar, e uma imagem, que isso aqui é muito típico das holoprosencefalias, das trissomias do 13. Essas principais malformações de face que podem predizer a holoprosencefalia podem ser o probóscide, como eu falei, a ciclopia, que pode ser uma órbita ou 2 juntas, a etimocefalia, que é esse nariz rudimentar, sebocefalia, esse nariz rudimentar, e a etimocefalia seria a presença da probóscide e da sebocefalia. E um sinal que às vezes está presente é o incisivo único central, também está associado a holoprosencefalias, especialmente holoprosencefalias globais. E aí a fenda mediana também é um sinal muito típico das holoprosencefalias. Lábio normal, nariz normal, é aquela mesma foto. Aqui a gente vê um defeito no lábio, a outra narina está aqui sem defeito. Então, é uma fenda labial. Aqui eu só posso ser labial.
labial unilateral. Eu precisava ver o palato. Aqui está ruim, mas é um nariz e um lábio, então tem a fenda de uma narina e da outra. Aqui é uma fenda central, que seria mais típica, ou mediana, que seria mais típica da Zolopro. E aqui, de novo, voltando lá para os alvéolos dentários normais, e aqui é uma fenda palatina. Ó. Então, vem o alvéolo e ele é interrompido, e aqui continua, então aqui tem um defeito labial e palatino, uma fenda lábio-palatina. Pescoço. As estruturas que mais interessam a nós são as estruturas de cervical posterior, mas há de se olhar o cervical anterior, especialmente quando o bebê quer mostrar, porque como eles estão fletidos, muitas vezes não vemos nada da região cervical anterior, mas quando eles estão defletidos, muitas vezes é por algum achado. Isso aqui, acredite, era um bócio, que aqui nesse momento ainda era pequeno, depois aumentou. Aqui é um bócio no corte sagital, e aqui é um bócio no corte transversal, a traqueia. Então tem uma massa grande aqui, homogênea, que é típica da tireoide aumentada. Esse achado pode ser associado com eutireoidismo ou hipertireoidismo. Na maioria das vezes é hipotireoidismo. E a gente pode repor hormônio tireoidiano pelo leite amniótico ou cordão, já que não atravessa pela placenta. E há quem descreva que o padrão de Doppler colorido, quando ele é periférico, em geral é um bócio hipotireoideu. E quando ele é central, mais homogêneo, seria um bócio associado a hipertireoidismo fetal. Na região posterior, a lesão mais típica são os higromas císticos. Aqui um bebê muito pequenininho, então ainda não é bem exuberante, mas você vê císticos, septados, cistos de vários tamanhos. E aqui no bebezinho maior, e a qualidade da imagem é melhor, você vê claramente o higroma cístico, que é muito associado com síndrome de Turner, síndrome de Down e também outras anomalias cromossômicas. E também, por conta do aumento do volume, é muito comum que esses bebês tenham hidropsias associadas. Pescoço, né? Aqui de novo a cisterna magra, que deve ser menor que 10, e a prega nucal, que também tem valor para cada idade gestacional, mas naquele período entre 20 e 24, padrão para o morfológico, não deve ser maior do que 6. Uma prega nucal maior do que 6 é um espessamento de prega nucal, e que aí pode ser um síndrome, pode não ser nada, obviamente, mas pode ser uma síndrome de Down, uma síndrome de Turner, uma síndrome de Noonan. E aí, diferente de como a gente avalia a translucência nucal, aqui é no corte transversal, de fora da tábua óssea até fora da pele, que a translucência a gente só media a área anecóica, que aqui já não é mais anecóico, e de dentro a dentro. Aqui é de fora da tábua óssea e no corte sagital. Aqui é transversal, de fora a fora, não pode ser maior do que 6. Depois do pescoço estamos descendo, né? Crânio caudal. Então, o tórax tem que avaliar tamanho, forma em relação com o abdômen, costelas, o formato e a posição, e a ecogenicidade, a integridade, a ecotextura pulmonar, integridade do diafragma, relação cardíaca torácica. Aqui é de circunferência ou de área, e a relação de diâmetro seria 50%. Coração, posição e orientação, 4 câmaras, via de saída, arco aórtico, válvulas, septos e o ritmo, de preferência no modo M. Esse é o guideline da ISUOG para avaliação cardíaca, que também tem tudo isso aqui para avaliar, é uma avaliação detalhada, seguindo aquela outra, que tradicionalmente ele fala em 5 planos de Yagiel, que foi o autor que descreveu. Então, o primeiro plano ainda é no abdômen, para você ver se o coração realmente está do lado esquerdo, se está concordante com a aorta. Depois você sobe um pouquinho, aqui ele está falando dos 4 cortes só. E aí tem que ter 4 câmaras. No átrio esquerdo você deve ver as veias pulmonares, as 2 válvulas. O átrio esquerdo é o mais próximo da aorta. O ventrículo direito é o mais próximo do externo e tem a característica de ter a banda moderadora.
essa parede muscular mais espessa. E a válvula tricúspide, ela também deve ser mais apical do que a válvula mitral. Quando elas estão no mesmo plano, avalie com cuidado, que pode ser um defeito do septo ventricular, que é a cardiopatia mais típica da síndrome de Down. Avalie a área, que deve ser 1/3 da área torácica, se há desvio ou não. O coração deve ocupar o quadrante anterior esquerdo do tórax, deve estar mais ou menos 45 graus, 20 mais para lá ou para cá. Então, entre 25% e 65% seria aceito como um coração normoposicionado. Subindo os outros planos que eu falei, então o do 4 câmaras, sobe um pouquinho, vai ver a via de saída do ventrículo esquerdo, depois via de saída do ventrículo direito, depois sobe um pouco mais para ver aqui os vasos da base, né? Então, essa é a via de saída do esquerdo. Essas fotos são do documento do guideline da ISWOG. Então, do 4 câmaras subir um pouquinho, facilmente a gente vê o ventrículo esquerdo, aqui é um átrio, e aqui é o ventrículo direito, está saindo a aorta. Um pouquinho mais a gente vai ver a pulmonar. E um pouco mais vai ver os vasos da base, que essa foto realmente não é muito boa, porque o ideal é que a gente veja os vasos da base com a coluna para baixo, e que a gente veja o V depois de ver os 3 vasos, que a gente vai ver 3 vasos e traqueia, para ver a comunicação do canal arterial entre a pulmonar e a aorta. Mas esse aqui chama atenção porque os 3 vasos, veia cava superior, aorta e veia e pulmonar, elas devem ter mais ou menos o mesmo diâmetro. Então, nesse plano aqui, a gente já tem ideia de alguma dilatação, ou atresia, ou falta de uma delas, porque elas devem ter mais ou menos o mesmo diâmetro. Depois você avalia a circulação para ver se as duas estão indo no mesmo sentido e não teria ali uma cardiopatia canal dependente. Relação do tórax, já falei os 30%, a foto ruim, mas claramente a gente vê aqui um coração muito grande para esse tórax, mas eu não sei se trata de um tórax pequeno ou de uma cardiomegalia. Preciso de mais detalhes para entender isso. Derrames pleurais, facilmente visto no plano transversal e no plano sagital, diafragma, fígado, pulmão e aqui líquido na pleura. Aqui é um vídeo, não é uma patologia difícil de ver, mas aqui um corte transversal, corte de 4 câmaras mais ou menos, derrame pleural bilateral. Mas aqui você vê costelas absolutamente normais em ecogenicidade, a curvatura normal, você não vê costela no sentido de a concavidade ao contrário, indo para a massa. O pulmão, você vê até os lobos pulmonares e líquido em toda a extensão da pleura. Cistos pulmonares, cistos grandes ou macrocistos, cistos pequenos ou microcisco, que parece uma lesão pulmonar. Há quem descreva só assim, e aqui, na maioria das vezes, são aquelas famosas malformações adenomatóticas císticas pulmonares, que essa seria o tipo 1, essa seria o tipo 3, e com cistos menores ou uma associação das duas, alguns chamam de malformação adenomatoide cística pulmonar tipo 2. E aí hoje tem uma classificação com 5 tipos, que é basicamente histológica, é bem difícil para nós. Então, a maioria de nós classifica só em microcisto ou macrocístico, dependendo se é maior do que 5 milímetros ou menor do que 5 milímetros. A gente nem consegue ver aqui se são cistos, mas sabe que são. E aqui é um bebê com uma malformação adenomatoide cística grande, que atinge todo o pulmão, aqui no corte transversal, fica branco, mas além dessa área tipo 3 aqui, microcística, você vê uns cistos médios aqui, não microcísticos, mas você vê alguns cistos aqui em outras porções do pulmão, tradicionalmente aqui, a maioria de nós classificando como malformação adenomatoide cística tipo 2. Você vê que faz um efeito de massa, tem um desvio do coração, o coração está praticamente lá na
parede torácica, e muitas vezes evolui para hidropsia exatamente por conta desse desvio de linha média, né, desvio mediastino. E aí há relatos de que quando ele está aumentando, até antes de virar hidropsia, a gente faz corticoide e muitas vezes diminuiria essa massa, melhorando a chance de evoluir para hidropsia. Então, hoje a gente acompanha com a medida da relação do volume da massa, das medidas da massa pela cabeça, parecido com o que a gente faz com a hérnia diafragmática para decidir quem vai para a cirurgia intraútero de colocação de balão ou não. Aqui é o diafragma, corte transversal do esquerda, coração. Você vê o diafragma muito bem, nem sempre dá para ver tão claramente assim, mas é para ver. E aqui é uma hérnia diafragmática que claramente eu estou vendo um estômago do lado do coração, que não é para estar, então, e aqui não, você vê que não é uma massa pulmonar homogênea como é essa, que é um pulmão normal, aqui não é pulmão, aqui deve ser intestino que herniou junto com o estômago pela uma hérnia diafragmática à esquerda, que é o local mais comum. Então, os sinais indiretos de hérnia, em geral, são a dextrocardia e o polidrâmio. Aqui é um corte sagital, você vê toda a coluna, e você vê que é um fígado herniado. Ó. Aqui eu estou desenhando até onde o fígado vai. Ó. Então, isso tudo é fígado, com o color doppler ficava mais fácil, os vasos passando aqui. Aí você via que era o fígado praticamente colado aqui no ápice da cavidade torácica. E aí é exigido de nós a gente estimar a gravidade da hérnia diafragmática. Então, na verdade, o que a gente avalia é mais ou menos a saúde do pulmão contralateral. Então, quanto mais pulmão contra aqui a hérnia, o estômago, o intestino, desviou o coração, então o que sobrou de pulmão ao nível do corte 4 câmaras, a gente vai ver a área, dividir pelo tamanho da cabeça, e aí quando isso é menor do que 1, já se sabe há muito tempo que a mortalidade neonatal é muito alta. Uma cirurgia para outra através de fetoscopia e se coloque um balão traqueal para encher o pulmão, devolver o conteúdo para a cavidade abdominal e o bebê depois seria operado. Quando essa relação é maior do que 1:4, 1,4, em geral há uma baixa mortalidade e esses bebês são operados só depois que nascem, não justificando a cirurgia intraútero. E entre 1 e 4 ficaria ali numa mortalidade mediana, aí você vai para outros parâmetros, especialmente presença de fígado ou não. Se tiver fígado herniado, em geral, o prognóstico é muito ruim. E além dessa relação, que nem sempre é feita com 2 diâmetros, muitos autores preferem fazer com o tracejado, para depois dividir com a circunferência cefálica. Em geral, eu ponho as duas maneiras no laudo, de que estou colocando as duas maneiras. E hoje o mais importante, na verdade, é porque tem elas por idade gestacional, então a gente aplica, na verdade, o valor dessa relação observada dividido pelo valor dessa relação esperada para aquela idade gestacional. Menor do que 45%, em geral, está associado com uma mortalidade muito alta, justificando variável. Menor que 25% justificaria completamente, entre 25% e 45%, outros parâmetros, como fígado, por exemplo. Já passei por aqui, não sei por que voltou, mas enfim, está aqui algumas malformações cardíacas. Aqui claramente você vê o corte transversal, não é um coração normal, você vê parecendo praticamente um átrio único e praticamente um ventrículo único, e aí você olha com mais detalhe para entender, mas você já não consegue ver um 4 câmaras para dizer que aparentemente é um coração normal. Aqui é um corte de 4 câmaras, está movimentando, vou ver se eu paro num plano mais ou menos bom.
Enfim, aqui é um defeito do septo atrioventricular, num bebê com síndrome de Down, você vê que não tem a cruz do coração aqui, porque é o endocárdio. Então você tem CIA, você tem CIV e as válvulas abrem mais ou menos na mesma altura, que não dá para ver pelo vídeo. Mas ó, você não vê o endocárdio aqui, ou a cruz do coração, muito típico de um defeito do septo atrioventricular. Cardiomegalia associada com derrame pericárdico. De novo, agora no vídeo, você vê uma cardiomegalia, tem até estramento em parede já, derrame pericárdico. Em geral, um conteúdo pequeno aqui é normal. Quando é que vamos dizer que é um derrame pericárdico? Quando esse diâmetro aqui for maior do que 2, especialmente maior do que 3 milímetros, o líquido atravessa o nível das válvulas. Porque quando é fisiológico, em geral, o conteúdo líquido fica aqui ao nível dos ventrículos. Se o líquido atravessa aqui o nível das válvulas, chegando até um derrame no nível do átrio, então, com toda certeza, é um derrame pericárdico. Um CIV facilmente visível, mas essa não é a posição boa para ver um CIV. Lembram que já falei várias outras vezes, a estrutura que você quer identificar ou visualizar, ela deve estar horizontalizada por feixe sonoro, refletir melhor e ela ser desenhada. Porque aqui o tabique muscular pode fazer sombra sobre a parte membranosa do septo e você não vê. Então, esse coração deveria estar no sentido horizontalizado e não verticalizado. Aqui é um tumor cardíaco, a foto também não é boa, mas é um tumor sólido, ocupando aqui a cruz do coração, os dois ventrículos, um átrio e esse outro átrio todo ocupado por um tumor cardíaco. Aqui uma outra malformação cardíaca. Eu vou adiantar o que é. Então, você vê 4 câmaras. Átrio esquerdo perto da aorta, átrio direito, ventrículo direito. Aí você já vê que tem uma câmara que não mexe nada. Aqui é uma hipoplasia, apesar de ter o espaço, aqui é uma hipoplasia e a hipoplasia, inclusive, com já hiperecogenicidade aqui do coxim de dentro do ventrículo. Você vê que essa parede aqui não mexe, ó, ela não contrai. Ó. Todas as outras paredes contraem bem. Se jogamos o color Doppler, você vai ver que ó, ela não enche. Ó. Ela circula tudo e não passa nada para o ventrículo esquerdo. Hipoplasia do ventrículo esquerdo mesmo, você identificando a cavidade. E essa imagem aqui é legal, que é a mesma, porque aqui é o corte dos 3 vasos, ó, os vasos da base, que está vindo a pulmonar, aqui a aorta muito hipoplásica, já que tem o ventrículo esquerdo hipoplásico, e os dois tinham que ter a mesma cor para estar no mesmo sentido. Né? Então, o fluxo está vindo por aqui e vindo por aqui para poder chegar nas câmaras esquerdas. Então, isso aqui é uma patologia canal dependente, isso precisa ser informado, porque o neonatologista faz prostinho para manter o canal aberto até que vá para a cirurgia ou não. Então, você vê a diferença de aqui no corte dos 3 vasos. Você vê a diferença de diâmetros e vê o fluxo reverso através do canal arterial. Aqui é uma outra patologia, é uma dupla via de saída do ventrículo direito, aqui é o ventrículo direito, e a gente vê a aorta pulmonar saindo do ventrículo direito. E aqui é um modo M, para vocês verem a arritmia. Observem primeiro para cá, ó. A gente vê que para o batimento, ó. Bate, bate, dá uma paradinha, ó. Bate, bate, dá uma paradinha. E aqui vem bate, bate, dá uma paradinha. Isso que são extrasístoles e provavelmente ventriculares, que aí é mais comum a gente ver com calma para saber se é supra ou ventricular, mas na maioria das vezes são padrões benignos, mas precisam ser acompanhados. Abdômen. Acho que já foi 1 hora, George, mas eu vou continuar, porque aí está mais perto agora. Abdômen.
Precisa ver integridade de parede abdominal, inserção do cordão, anatomia dos órgãos, estômago, a vesícula biliar, fígado, baço, intestino, sistema urinário e verificação da presença de 2 artérias umbilicais. Então, esse é do zoólogo, diz que deve documentar os 2 rins com as 2 pelvis, de preferência com a coluna para cima, anteriormente, e documentar a bexiga, de preferência com a saída das vias umbilicais. E documentar também, em uma das fotos, a inserção abdominal do cordão, para mostrar que não há aqui defeito de parede abdominal, como, por exemplo, gastrosquise ou falocele. Um corte transverso do abdômen, a gente já vê facilmente quando tem um ascite, por exemplo, que pode estar associado a várias coisas, anemia fetal, infecção, cardiopatia, enfim. Dupla bolha, aqui é o estômago, e aqui é a primeira porção do duodeno dilatado. Essa foto é do Carlos Augusto, esse era o ultrassom que a gente usava antigamente. Foi aqui que muitos de nós aprenderam. E para que tenha uma... diga que é sinal da dupla bolha, tem que haver comunicação, senão isso aqui não necessariamente é a primeira porção do duodeno dilatado. Ó. Então a gente espera um pouquinho até que veja a comunicação de líquido entre o estômago e a primeira porção do duodeno. A quem coloque o Doppler colorido aqui para esperar passar o líquido e documentar aqui o sinal. Isso aqui é muito associado com trissomia do 21, muito associado com polidrâmio, porque muitas vezes é um pâncreas anular ou uma atresia, e aí aumenta muito a chance de trissomia do 21. Alças intestinais mais inferiores dilatada, do delgado e do grosso, e aí em geral a gente só vê isso mais tardiamente, muitas vezes no morfológico não são vistas. O defeito da parede mesmo, a onfalocele, que pode ser pequena, que é o cordão umbilical, e aqui é uma onfalocele porque está coberta por membrana e o cordão está saindo bem aqui, e aqui é uma onfalocele gigante, mais de 6 centímetros, quase do tamanho da circunferência abdominal. Aqui praticamente só tem intestino, aqui tem quase todo o fígado, até o estômago está aqui herniado. É descrito que quanto menor a onfalocele e sem fígado, maior associação com anomalia cromossômica. Essa aqui tem associação menor, mas um prognóstico pior comparado com essa aqui sem anomalia cromossômica. No entanto, todas elas têm que oferecer o cariótipo em referência com depois a avaliação de CGH, ureia, se vier o cariótipo normal. Com o color Doppler, a gente vê claramente que o cordão está inserido junto do defeito, é um defeito de inserção do cordão, e é coberto por membrana. Aqui é um falocele muito grande, você vê aqui a coluna, o conferenciado torácico, abdominal, o filar do tórax até bexiga, tudo isso aqui é um falocele. Então tem fígado, estômago, alça intestinal, cordão saindo aqui. Esse aqui era o paciente do George, que infelizmente foi um óbito neonatal. A gastrosquise, diferente da falocele, em geral só tem alça intestinal, não é coberta por membrana e não tem defeito de inserção do cordão umbilical. É um defeito para cordão. Então o cordão está inserido normalmente e a abertura é, em geral, à direita do cordão umbilical, por onde saem essas alças intestinais. Aqui é uma falocele, aqui é uma gastrosquise, já na idade gestacional mais avançada. Isso aqui são alças intestinais soltas no leito amniótico. Alça intestinal, tudo isso aqui é alça intestinal solta no leito. Nem sempre a gente consegue ver o defeito da parede em idades gestacionais mais avançadas. Em idades gestacionais precoces a gente consegue ver bem. Aqui é mais uma vez a imagem, só para a gente ter ideia, para quem não está habituado, para ver quando o bebê nasce como é, né? O cordão está normalzinho, o defeito é à direita do cordão e as alças intestinais para fora. Né? Aqui parece bem tranquilo e a gente acompanha a ultrassom, a alça mais dilatada, para tentar identificar se está havendo sofrimento
de alça. Então, a gente escreve a alça mais dilatada, sua luz e sua parede, e vai acompanhando para ver se tem sinais de sofrimento. Os rins, aqui são as duas pelvis renais, para ver hidronefrose ou pielonectasia. Aqui é um rim multicístico, displasia multicística. Aqui é uma alteração renal. Tem um rim aqui, mais ou menos normal, uma pelve pouco dilatada, mas olha esse rim como está dilatado. É mais ecogênico que o habitual, ó, virei, ó, a parede, ó, e uma dilatação tão grande de pelvis e cálices, e dessa porção do ureter aqui já, da pelve mesmo, renal, ó, grande. E aqui provavelmente é ureter dilatado também, mas bexiga normal. Rins policístico, tipo adulto, são vários tamanhos, parece muito com o displásico, e aqui rins infantis que parece muito com a displasia multicística também, como é o caso dessa aqui, por exemplo. Aqui são rins displásicos, olha o tamanho dos rins, ó, parece até emendado os dois. Aqui é o diafragma, ó. Então, ó, isso tudo meio brilhante aqui são rins com muitos microcistos, fica parecendo até uma área sólida. Tem associação com oligoâmino, você não vê a bexiga em hora nenhuma. Tórax, você desce, sobe e não vê a... Outra malformação muito comum visível no ultrassom é o bexigoma. Então, mesmo no primeiro trimestre, a gente já vê, se suspeitar que é uma bexiga grande, ela não deve ser maior do que 7 ou 8 milímetros no longitudinal no primeiro trimestre. E no segundo trimestre, a gente já vê a bexiga dilatada e muitas vezes a dilatação da uretra proximal, essa é a famosa imagem do keyhole, né, ou da fechadura. Então, essa imagem é a bexiga dilatada e a uretra proximal, porque é muito cedo, ainda tem leito normal, depois o leito vai diminuir. Não sei o que é isso, vamos ver. Ah, tá aqui. Isso aqui é um cistozinho de adrenal. Ó. O rim aqui embaixo normal, ó, e um cisto da glândula adrenal bem aqui. Ó. Então, além do rim, deve ser visto adrenal ou qualquer lesão cística ao diafragma, o cisto de adrenal e o rim estava aqui. E aqui é a bexiga realmente aumentada, que eu achava que era ali. E aqui já está a bexiga aumentada, a parede espessada, foi provavelmente a válvula de uretra posterior, que tem oligoâmino, mas aqui se evoluiu ao hidronefrose importante. Então, os rins dilatados, pelvis, cálices e ureter. Então, frente à válvula de uretra posterior, os rins podem evoluir para esse padrão de hidronefrose ou podem evoluir para um padrão de displasia multicística. As duas artérias umbilicais, as genitálias, que devem ser olhadas e ver que a genitália é difícil de dizer o que é, a gente pode escrever como ambígua, é ruim a gente pôr ambígua no laudo, ele diz que não deu para ver e sugere ver outras vezes. Então, aqui eu não sei se são grandes lábios com hipertrofia de clitóris ou é um pênis pequeno com a hipospádia, por exemplo. Né? Essa imagem aqui, meio em cálice, é descrita em hipospádia. Extremidades, estamos acabando, pessoal. Então, é para ver forma, simetria, tanto de membros superiores quanto inferiores, a ecogenicidade óssea, se tem contraturas ou deformidades ósseas, posição de mãos e pés, número de dedos e falanges, e medir os ossos longos e o pé. Então, a SWOG orienta que a gente documente um braço, de preferência os dois, completamente, as pernas, uma mão aberta. Alguns sugerem, inclusive, que a omoplata, as
as clavículas, fazendo parte do apendicular, o membro superior, medir os ossos, uma mão aberta, e para membros inferiores todos os ossos. Se não vê uma perna toda, pelo menos que você documente, meça o pé num plano, na planta do pé, bem transversal, bem longitudinal, desculpa, e que o pé, na verdade, essa foto não é nem para medir, mas precisa documentar a curvatura, que não tem pé torto, que este sim é um dos principais achados de uma formação de pé. Para mãos, aqui é uma mão, está difícil de ver, esquece isso aqui, é um braço, aqui é uma mão que está fechada e tem sobreposição de dedos. Ó. O quinto dedo está sobre o quarto e o segundo sobre o terceiro, que é muito típico dessa contratura de trissomias do 13 ou do 18. Aqui é uma mãozinha aberta, cujo quinto dedo não é retinho que nem os outros, não vemos a falange média do quinto dedo, e ele ainda é meio curvo, que é típico de trissomia do 21. Aqui é um bebezinho com uma formação de mão, facilmente a gente vê os 6 dedos, ó. Tem um polegar e tem 5 dedos aqui, ó. De um polidrama facilita contraturas, fraturas ósseas, ó, você vê que o osso aqui tem uma chanfradura aqui, ó, e aqui é um fêmur típico com a imagem que a gente escreve nas displasias esqueléticas mais graves, de receptor de telefone, né? Que não tem mais telefone, né? Hoje é tudo celular, mas antigamente era um dado do raio-x, que ficava com essa imagem típica, mas que às vezes a gente conseguia ver a ultrassom. Os membros, os encurtamentos, micromelia quando atinge todos os componentes do braço, a raiz, a porção medial e a final. Então a cabeça, olha como a mãozinha pequena para a cabeça, bem típica das displasias esqueléticas. O pé torto, que eu falei, ó, claramente se eu estou vendo a canela toda, era para eu ver o pé na lateral, o pezinho torto. Aqui é a imagem do pé torto, ó. Se eu estou vendo os 2 ossos de bifíbula, era para eu ver o pé na lateral, como aquela foto anterior, né? E a gente está vendo assim o pé torto. Outras alterações do pé, esse prolongamento do calcanhar é muito típico de trissomias também, e esse pezinho aqui mata borrão, com esse abaulamento da região plantar também é muito típico de trissomias. Era mais ou menos isso. Aqui é o protocolo de documentação da fitomedicina fundamental, falando da Sociedade Internacional. Aqui é do pessoal de Londres, mas você vê que não são muito diferentes e eles sugerem documentar minimamente esses planos. E aí, que em resumo, seriam esses planos aqui. Então, estão todos aqui minimamente representados. Então, na documentação de morfológico mínimo, deveriam ter esses planos, tá? Então, além do corte sagital da coluna, por exemplo, ele disse para fazer um corte transversal do sacro, onde se vê os ossos da bacia. Além desse, e eu prefiro fazer um coronal, que eu também vejo os ossos da bacia, um corte coronal eu vou ver mais vértebras do que somente uma vértebra. E é aconselhado que se faça a medida do colo, porque a frequência de malformações é muito menor do que a frequência de prematuridade e a responsabilidade pela mortalidade neonatal pelas malformações é bem menor do que prematuridade. Então, não esquecer de todas as pacientes devem ser rastreadas pelo comprimento do canal cervical, do colo uterino, na época do morfológico, quer seja entre 18 e 23 ou 20 e 24 semanas. Lembrar mais uma vez que 90% das malformações fetais vêm de pessoas de baixo risco, bem como 70% das anomalias cromossômicas. Ok? E lembrar que o ultrassom não é um exame absoluto, então muitas malformações não vão ser vistas, algumas obstruções intestinais, por exemplo, ou de esôfago, não vê, às vezes só um pouco mais na frente, ou às vezes não vê,
e algumas displasias esqueléticas vão aparecer depois. Isso é a frase padrão do meu ultrassom morfológico, que também está replicado no da maternidade escola, que não é exame absoluto, a sensibilidade aí gira em torno disso, que varia de acordo com aqueles fatores que eu já falei no começo, que algumas malformações menores podem passar despercebidas, algumas podem ser identificadas depois, e eu ainda acrescento que fetos com anomalias genéticas podem apresentar ultrassom normal.